Por que o meu bebê cospe a comida? Por que ele só joga fora da boca? Por que ele só cospe para fora da boca? E tenha certeza que o bebê não faz isso para te implicar, ou porque ele tá querendo te irritar, ou porque ele quer te deixar doida. É preciso que a gente entenda se isso acontece por algum motivo específico, né? E o que eu vou te mostrar aqui hoje são esses motivos. O que pode levar o bebê a cuspir o alimento, a deixar de comer? No início é algo muito normal. Então você começou a ofertar os alimentos para o seu bebê e ele está cuspindo. Ok, o bebê está aprendendo, né? Ele está aprendendo a manter aquele alimento na boca. Ele não tem coordenação. Ele não sabe aonde que a comida tem que ir, aonde que ela vai ficar. Então ele não tem coordenação para mastigar. Ele tenta manter o alimento na boca, você vê que ele quer levar o alimento na boca, mas o alimento acaba caindo. Ou então ele sentiu uma textura diferente ali e estranhou aquela consistência e cospe também. Então faz parte desse começo. Mas e quando o bebê já está maiorzinho e mesmo assim continua cuspindo? Mesmo assim continua mantendo esse padrão, né, desse comportamento de ficar cuspindo o alimento? Você começa a se preocupar com razão. Meu Deus, mas meu filho nunca vai comer? Ele sempre vai cuspir? Ele vai viver de leite para o resto da vida? Como que eu faço para o meu filho começar a comer? Como que eu faço para ele conseguir colocar o alimento e se interessar? Então, se o seu bebê cospe a comida a todo instante, se está virando um padrão, né, com certeza também não é para te implicar. Aí é importante que a gente entenda também o motivo e entenda a razão. O bebê está aprendendo a mover a língua, a mover a boca, a mandíbula e tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí a comida acaba caindo. Por quê? Porque o processo de mastigação, de alimentação, como eu já disse, não é fácil. É um processo trabalhoso, é um processo aprendido, que faz parte do desenvolvimento do bebê. Então, ele aprende a se alimentar. Ele não sabe. No começo, quando você coloca o alimento ali na frente dele, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe para que serve esse alimento e o que ele deve fazer com aquilo. E a gente está ali para ajudá-lo, para mostrar o caminho, para direcionar a criança. E jamais para fazê-lo comer. Esse não é o nosso intuito e muito menos a nossa intenção. A gente quer sim que ele coma, que ele tenha prazer em comer, mas fazer o bebê comer se ele não está pronto para comer, isso infelizmente a gente não pode fazer. Então nesse começo ele está aprendendo a coordenar toda essa musculatura da boquinha dele para conseguir manter o alimento ali dentro da boca. E claro, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, o alimento vai cair. Ele vai cuspir o alimento e tá tudo certo. O que a gente espera? Que até por volta de 8, 10 meses, o bebê já tem um padrão de mastigação já mais ou menos estabelecido. Que ele já consiga manter o alimento ali dentro da boquinha dele, que ele já consiga lateralizar, colocar a comidinha de um lado para o outro. Então isso já é esperado. E por volta de 10 meses, é importante que o bebê já consiga manter grande parte do alimento ali dentro da boquinha dele. Então, é importante saber o que esperar, né, em cada fase, para que você não fique com a falsa esperança de que é só um momento e de que vai passar. Se você não fizer nada, que vai passar. Né? Por quê? Porque se for um padrão que está se mantendo por muito tempo, a criança vai precisar de uma ajuda extra, porque senão ele vai ter uma dificuldade maior com o processo de alimentação e ele não vai aprender a comer se ele não tiver a oportunidade de aprender a mastigar, porque isso faz parte desse processo de aprendizado. Então, por isso, por volta de 9, 10 meses, se o seu bebê mais cospe a comida do que come, então pode ser sim um sinal de que ele está precisando de ajuda e que a gente precisa avaliar se realmente não tá acontecendo, se não tem algum outro motivo que esteja fazendo com que ele cuspa o alimento. Então, e se ele não aprende a mastigar, se ele não tem essa habilidade para comer,
certamente é uma criança que vai caminhar para uma dificuldade alimentar, que vai caminhar para uma seletividade alimentar. Por isso esse momento, esse período da introdução alimentar é tão importante para a criança e faz parte desse aprendizado do comer, tá? Então, quais são os sinais, quais são as razões que podem fazer uma criança cuspir um alimento? Né? Quais são esses motivos? A primeira razão de todas é a habilidade motor oral. Habilidade motor oral é um nome chique, né, para dizer que o bebê não sabe coordenar os músculos da boca dele, que ele não sabe manter aquele alimento na boca dele. O bebê precisa da língua, ele precisa da bochecha, ele precisa do lábio, ele precisa da mandíbula, ele precisa de tudo isso para ele comer bem. E ele precisa trabalhar muitos músculos na boca para que ele consiga realmente comer. E às vezes o bebê ele tem uma dificuldade maior para coordenar todas essas questões. E ele pode ser que ele não tenha força na língua, né, já que é um músculo muito grande. E aí acontece dele precisar de mais ajuda também. Então, se você vê que o seu bebê cospe muito o alimento, esse pode ser o principal motivo, porque o bebê não tem habilidade para mastigar aquele alimento, para manter o alimento na boca dele. Então, quando ele parece não mastigar, quando ele parece não amassar o alimento com a língua, provavelmente o motivo é que ele não tem habilidade motora para fazer isso, ele não sabe, né? Ele não sabe mastigar, ele não sabe manter aquele alimento na boca dele. E aí, provavelmente ele vai precisar de ajuda de uma fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial, né, para ajudar a trabalhar essas questões também com o bebê. A segunda razão que pode levar uma criança a cuspir mais um alimento está relacionada com o processamento sensorial. Então tem muito bebê, muita criança que tem uma sensibilidade maior a texturas, né, a diferentes texturas. E muitas vezes elas nem levam o alimento à boca. É uma criança que tem nojo de pegar o alimento, e quando ela leva o alimento à boca, ela cospe. No primeiro contato, né, da língua, ela já cospe o alimento. Porque realmente ela tem uma dificuldade maior com essa questão do processamento sensorial. E a alimentação é uma das maiores experiências sensoriais que o bebê pode vivenciar. E no começo da introdução alimentar, ele está começando a ter essa experiência, né? Essa experiência riquíssima. Então, tudo isso é resultado do processamento sensorial. Então, pode ser que o bebê vai demorar um pouquinho mais de tempo para descobrir o alimento, para começar a se interessar por essa textura, né? Por essa consistência desse alimento. Então, se você vê o seu bebê cuspindo muito, ou então nauseando muito, tendo muito reflexo de gag, engasgando muito com o alimento, pode ser sim que a causa está relacionada com o processamento sensorial. Ele não tem maturidade ainda para conseguir digerir todas essas informações. O cérebro dele não consegue transformar, responder bem a essas respostas do organismo, né? Então, por isso aí ele tende a recusar os alimentos por conta do processamento sensorial. Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!